gostaria de compartilhar então com os irmãos nesta noite um texto que se encontra lá no Evangelho segundo escreveu Lucas. É um texto bem conhecido, uma das parábolas que Jesus transmitiu àqueles que ao seu tempo ouviam, que trazia consigo um ensinamento bem simples, na verdade, da palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18. Graças a Deus. Diz assim, então, o texto da palavra do Senhor, a partir do versículo 1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas, depois, disse consigo: bem que não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então, disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e noite, embora pareça demorado em fazê-lo ou em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém? Amém. Até aqui, irmão. Graças a Deus. Bendito seja Deus. Esta é mais uma das muitas parábolas que Jesus, ao tempo em que andava nessa terra, proferiu. Como os irmãos bem sabem, Jesus sempre buscava transmitir as boas novas de salvação, o Evangelho, da forma mais simples e clara possível. Porque normalmente as pessoas, ou a grande maioria das pessoas que seguiam Jesus, eram pessoas simples, pessoas que não eram doutas, pessoas que não eram letradas, pessoas que não tinham a capacidade de discernir aquilo que Jesus estaria ensinando se Jesus usasse uma linguagem mais polida, de forma mais erudita, por assim dizer. De tal forma que Jesus, quando buscava transmitir certas verdades, ele fazia isso através de parábolas, e as parábolas são, em essência, comparações. Quando Jesus desejava transmitir alguma verdade espiritual ou alguma verdade de âmbito moral, ele fazia isso comparando aquilo que ele desejava transmitir com certas ações, certos eventos, certas circunstâncias próprias da terra, do mundo natural, físico, daquilo que nos cerca, para que aqueles que ouvissem pudessem compreender o que ele transmitia. Por isso nós encontramos na Bíblia tantas parábolas, Jesus transmitindo seus ensinamentos por meio de comparações. E esta nos revela o texto, é que é mais uma das parábolas que Jesus transmitia ao tempo em que anunciava o Evangelho nessa terra. E o texto se inicia dizendo que Jesus propôs a eles uma parábola que tinha um sentido, ou que tinha um propósito, que tinha um fundamento essencial. E o fundamento essencial, diz o texto desta palavra, ou desta parábola que Jesus transmitiu, era justamente levar ao entendimento daqueles que o ouviam a necessidade de manterem uma relação com Deus. E que esta relação, a priori, essencialmente se dá por intermédio da oração. Por isso o texto inicia-se dizendo, e Jesus propôs uma parábola aos que ouviam, sobre o dever de orar sempre, sem nunca esmorecer. Percebam, irmãos, que o texto deixa claro que Jesus transmite a parábola no intuito de trazer à consciência daqueles que ouviam que a oração é um dever a ser cumprido por parte daqueles que desejam manter um vínculo de comunhão com Deus. O texto não nos dá a entender que Jesus propôs uma parábola no intuito de trazer o entendimento daqueles que o ouviam que a oração é algo que faz parte da vida cristã, que eventualmente deve ser praticada.
ou que a oração deve ser uma prática em momentos difíceis da vida, em momentos de necessidade, de aperto, ou que a oração seria o último refúgio diante de circunstâncias para as quais, quando seres humanos, nós não encontramos uma solução a partir de nossos próprios feitos. Não. O texto deixa claro que Jesus propõe a parábola no intuito de trazer à consciência deles que eles tinham um dever a ser cumprido. Que a relação que eles agora estavam desenvolvendo com Deus trazia consigo certos deveres. E para que a gente entenda isso, nós devemos ter claro em mente o que é o dever. O dever é uma obrigação, é um compromisso. O dever é algo que eu devo praticar, que não está no meu controle de tomar decisões sobre praticá-lo ou não. Porque se eu não cumpro com um dever, eu deixo de fazer aquilo que aquele que me propôs o dever desejaria que eu fizesse. Ou seja, eu deixo de cumprir a minha parte em alguma coisa. Para que se entenda isso de forma mais clara, pensemos numa relação de trabalho. Naturalmente, a priori, todos os seres humanos, se não quase todos, têm por prática um trabalho secular. Quando nós desenvolvemos um vínculo de trabalho, quando existe uma relação de trabalho entre empregador e empregado, essa relação de trabalho ela se constitui tendo em vista certos deveres e direitos advindos desse dever. Pensando nisso, ou pensando na relação de trabalho, nós poderíamos, num primeiro momento, pensar naquilo que diz respeito aos deveres impostos ao trabalho. Bom, quando trabalhadores, nós temos o dever de comparecer certos dias da semana no trabalho. Quando trabalhadores, nós temos o dever de cumprir certa carga horária de trabalho. Nós temos o dever de desempenhar certas funções. Nós temos o dever de comparecer todos os dias no trabalho. E quando não comparecemos por algum motivo, nós temos o dever de apresentar uma justificativa por nossa falta. Ou seja, toda e qualquer relação, ela se baseia, ela se estabelece em cima de deveres e de direitos advindos desses deveres. Se nós entrássemos num emprego formal ou entrássemos numa relação de trabalho e não dessemos atenção aos deveres, seguramente nós seríamos demitidos do trabalho. Qual o empregador que contrataria um empregado e esse empregado, chegando no trabalho, não cumprisse com o seu dever? Imagine se você, trabalhador, chegasse no seu trabalho e simplesmente você cruzasse os braços, sabendo que o seu dever é desempenhar determinada atividade. Você cruzasse os braços e não cumprisse o seu dever. Seguramente um chefe, um supervisor lhe chamaria atenção uma ou duas vezes, mas rapidamente você seria demitido, e seria demitido com uma causa justa, porque você não cumpriu a sua parte no acordo estabelecido, neste vínculo que se criou, neste vínculo que se estabeleceu, porque você não cumpriu o seu dever. E em não cumprindo o seu dever, naturalmente você não vai ter direito nenhum advindo disso. Agora, quando nós cumprimos o nosso dever traz consigo alguns direitos. Pensando ainda na relação de trabalho, quando nós cumprimos o nosso dever, nós temos em contrapartida alguns direitos. E os direitos na relação de trabalho é um salário estabelecido no final do mês. É um mês de férias por ano. É um 13º salário, é um auxílio doença, um auxílio maternidade, um auxílio paternidade, enfim. O vínculo de relação ele se estabelece em cima de deveres e em cima de direitos. E isso, irmãos, não só pensando nessa relação entre trabalhadores ou entre empregado e patrão, mas isso pensando em todas as relações que se constroem na vida. Todas as relações humanas, por mais que nós não nos apercebamos disso, elas trazem consigo direitos e deveres e direitos. Quando nós pensamos, por exemplo, nas relações humanas no que diz respeito ao casamento, que é uma instituição divina, o casamento traz consigo certos deveres. Aquele indivíduo que assumiu uma relação, um compromisso com outro,
ele, a partir deste momento, ele tem que seguir certas regras impostas à relação. Ou seja, ele tem que cumprir certos deveres. Isso também, irmãos, para que a gente pense nisso de uma forma mais minorizada ou numa forma mais íntima, quando nós nos relacionamos conosco mesmo, nós também, ainda que não percebamos, nós temos certos deveres a ser cumpridos. Imagine, por exemplo, no seu trato consigo mesmo no que diz respeito à vida. Imagina se da noite para o dia você simplesmente decide, bom, a partir de hoje eu não me alimentarei mais. Você sabe que você tem o dever de continuamente cuidar da sua saúde. Você tem que periodicamente ingerir certos alimentos, você tem que beber água, você tem que ter um trato com a sua higiene pessoal. Isso são deveres que você tem para consigo mesmo. Ainda que nós não pensemos nisso, ou normalmente não pensemos nesse viés, ou com esse vislumbre de direitos e deveres. Mas a verdade é que toda relação ela se estabelece assim. Quando nós pensamos, irmãos, na nossa relação com Deus, por vezes nós temos a impressão de que a relação com Deus também não traz consigo certos deveres a ser cumpridos. Nós pensamos na relação com Deus simplesmente a estabelecendo em cima de uma graça que é favor imerecido, uma graça que parte da expressão de amor de Deus para conosco e que se baseia tão somente nisso. Então, pensando assim, nós imaginamos que a priori não existe dever nenhum. Mas quando nós nos relacionamos com Deus, ainda que nós não percebamos que existem certos deveres, por vezes nós entendemos que existem certos direitos. Qual de nós se torna um servo do Senhor e não imagina que a partir deste momento haverá de ser abençoado por Deus? Qual de nós entra numa relação com o Senhor e não imagina que a partir deste momento o Senhor assumirá o controle de nossa vida? O Senhor nos abrirá as portas. Se eu estiver enfermo, o Senhor vai me sarar. Se eu estiver desempregado, o Senhor vai prover o emprego. Se faltar o alimento sobre a minha mesa, o Senhor haverá de prover. Ora, naturalmente nós entendemos que nós temos certos direitos que fazem parte da vida cristã, mas nós não nos apercebemos que nós também temos certos deveres a serem cumpridos. Jesus propõe esta parábola para este grupo de pessoas que o ouve neste momento, justamente para que eles entendam que agora eles entraram numa relação com Deus. Agora eles estão se relacionando com a divindade, com o Criador. E agora eles têm que entender que esta relação trará sim para com a vida deles certos direitos, mas também implicará em certos deveres a serem cumpridos por parte deles. Quando nós não temos esse entendimento, quando nós não nos apercebemos da necessidade desse dever cumprido e nós não o cumprimos fatalmente, a relação haverá de se complicar em algum nível. Como eu disse para os irmãos, se nós não cumprimos os nossos deveres no trabalho, nós somos demitidos. Se nós não cumprimos com os nossos deveres com a relação com o nosso cônjuge, fatalmente a relação vai se desconstruindo, a ponto, eventualmente, de chegar num divórcio. Se nós não cumprimos os nossos deveres para com a nossa própria vida, fatalmente nós acabaremos adoecidos, acabaremos numa situação que nenhum de nós deseja. Por isso, irmãos, é importante nós termos em mente o que Jesus desejava transmitir para esse grupo de pessoas. Para que nós entendamos que a relação com Deus, ela traz consigo, sim, algumas obrigações. Neste texto em particular, Jesus se refere ao dever de orar sempre. Percebam que Jesus traz para com estes que agora o ouvem a consciência da necessidade não somente de orar eventualmente. A consciência da necessidade não somente de orar quando a vida está difícil, quando as portas se fecham, quando a adversidade bate a porta, quando a situação se torna tão complicada que, não vendo possibilidades de recurso ou saída a nível humano, eu tenho que recorrer ao sobrenatural e por conta disso a divindade. Não.
Jesus traz a parábola no intuito de que estes que o ouvem agora e que entram numa relação com o Senhor, que se tornam servos de Deus, filhos de Deus, que recebem agora o poder de serem feitos filhos de Deus, eles entendam que esta relação traz consigo um dever, o dever de orar sempre. Amém. O dever de orar continuamente, o dever de continuamente estar na presença do Senhor. Para que nós venhamos estabelecer um vínculo de comunhão com qualquer outro ser humano, é necessário que nós nos relacionemos com ele. Quem de nós conseguirá estabelecer um vínculo de comunhão íntimo com alguém sem que haja um contato contínuo com essa pessoa? Quem de nós pode dizer que um amigo distante, com o qual nós falamos eventualmente, ele é de fato um amigo próximo, ele é um amigo íntimo? Os amigos íntimos são aqueles que nos cercam, aqueles que fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, com o qual continuamente nós mantemos um contato. Com Deus é a mesma coisa. Para que nós venhamos estabelecer uma comunhão íntima com Deus, para que nós de fato nos tornemos amigos íntimos de Deus, nós temos que manter um contato íntimo com Ele. E este contato, a priori, se dá a partir deste dever cumprido, dessa consciência da necessidade de orar continuamente ao Senhor. O dever de orar sempre, sem nunca esmorecer. O texto nos diz que Jesus propunha esta parábola trazendo a estes que ouviam esta consciência. E o texto nos informa que a parábola que Jesus propõe, ela se inicia dizendo que numa certa cidade, num determinado lugar, havia um certo juiz. Havia um homem, uma pessoa que era investida de autoridade naquela cidade, naquela localidade. Ele era a maior autoridade naquela região. E por conta de ser a maior autoridade, o texto nos informa que ele não temia nada e ninguém. Ele não temia a Deus, diz o texto, e também não respeitava homem algum. Ele tinha consciência da autoridade que ele possuía. Ele tinha consciência da autoridade que estava posta sobre a vida dele. O texto nos informa que ele não temia ninguém. E como ele não temia ninguém, ele não tinha necessidade de fazer um juízo a partir de estabelecimento de vínculos nenhum. Ele julgava a partir da sua própria consciência. Ele não devia favores a ninguém. Ele não tratava ninguém como sendo alguém especial ou diferente. Não havia favoritismo para aquele juiz. Ele não tratava ninguém de forma desigual. Ele julgava a todos a partir de sua própria consciência, porque ele não temia ninguém. Ele era aquele indivíduo que estava investido de autoridade para fazê-lo. Então percebam, irmãos, algumas coisas que dizem respeito à oração, que dizem respeito ao cumprimento deste dever que Jesus coloca como sendo algo imprescindível para a manutenção da relação do ser humano para com Deus. Primeiro, nós temos que acreditar que este Deus que nós servimos é um Deus que julga com imparcialidade, que é um Deus que está atento à causa justa, que ao julgar a nossa causa, que ao ouvir a nossa oração, Ele a ouvirá e julgará a nossa causa, não fazendo favoritismo a ninguém. Que o Senhor não julga fazendo acepção de pessoas, mas que o Senhor estabelece o seu juízo com justa justiça. Que o Senhor é o Deus que julga a partir do seu próprio juízo, e o seu juízo sempre é um juízo justo. Segundo, quando nós oramos ao Senhor, nós temos que ter a consciência de que Ele é aquele que tem todo o poder. Que ao julgar a nossa causa, sempre nós haveremos de receber aquilo que da parte dele será considerado justo. Não importa quem são os nossos adversários, não importa quem são aqueles que nos oprimem, não importa quem sejam aqueles que nos ofereçam resistência, não importa quem são aqueles que nos tratam com injustiça,
quer sejam a nível humano, quer sejam a nível espiritual. O juiz que julga a nossa causa, o Deus que nós servimos, é o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Quando nós entendemos isso, nós compreendemos que não há causa que não possa ser levada ao Senhor. Nós entendemos que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos, pedimos ou imaginamos. Porque Ele é o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Nós temos que confiar, nós temos que crer, nós temos que acreditar que à medida em que nós oramos ao Senhor, apresentamos a Ele a nossa causa, Ele nos tratará com justiça. Amém. E quando a justiça dele for estabelecida, seguramente nós haveremos de alcançar aquilo que nós desejamos. Aquela mulher, como eu vos disse, ela tinha consciência da causa dela. Ela tinha consciência de que aquilo que ela pedia, de fato era justo. De tal forma, irmãos, que quando nós oramos ao Senhor, nós temos que ter esta consciência também. Muitas vezes nós não recebemos aquilo que nós pedimos, simplesmente porque aquilo que nós pedimos, de fato não é algo justo. Às vezes nós oramos ao Senhor e pedimos por coisas que aos olhos do Senhor não são coisas justas. Amém. E aí nós não recebemos. E muitas vezes nós nos frustramos, pensando, ora, Deus não está ouvindo a minha oração. Deus não está atento ao meu clamor. Deus não está respondendo à minha súplica. Deus não está atento à minha petição. Sim, às vezes Deus está atento, porém aquilo que você ou que eu eventualmente pedimos ao Senhor, ao passar pelo crivo do Senhor, pelo juízo do Senhor, Deus não considera justo. De tal forma que aquilo que você pede ao Senhor, para que seja de fato atendido, tem que ser algo justo aos olhos do Senhor. Não adianta você orar ao Senhor e pedir algo que não seja justo. Não adianta você orar ao Senhor e pedir um mal de outra pessoa. Não adianta você orar ao Senhor e pedir que Deus exerça um juízo sobre alguém no intuito de prejudicar essa pessoa. Isso simplesmente não vai acontecer, amado. Porque Deus age a partir de sua justiça. Deus é um Deus justo. A causa, a petição, aquilo que nós desejamos alcançar da parte do Senhor, só haverá de ser alcançada se Deus julgar que é justo. A nossa oração não é um encantamento, não é mágica. Aquilo que nós pedimos ao Senhor não haverá de concretizar se Deus não realizar. A oração em si, ela não tem o poder de fazer. Quem tem o poder de realizar, de fazer é Deus. Quando ouve a nossa oração, quando percebe que a nossa oração é justa, quando acolhe a nossa oração, quando resolve atender a nossa oração. Mas a oração em si é simplesmente uma súplica, como a súplica desta mulher a este juiz. Esta mulher tinha consciência que ela não tinha o poder de fazer absolutamente nada, mas ela sabia que aquele para quem ela clamava, a quem ela apresentava a sua causa, tinha o poder de atender a sua petição desde que ele a julgasse justa. Por isso que ela, quando faz a petição, ela não faz a petição no intuito de receber algum privilégio. Ela não faz a petição no intuito de receber algum favor extra, de receber algo que não fosse justo, não. Ela diz para aquele juiz, julga a minha causa. Ela não buscava um favor especial. Ela não buscava algo além, partindo do pressuposto que ela era uma mulher sozinha, em dificuldade, em necessidade. Ela não se valia disso diante desse juiz. Talvez ela pudesse chegar diante desse juiz e dizer, julga a minha causa porque eu sou uma mulher sozinha, uma mulher solitária, eu preciso desse benefício, eu preciso que o Senhor julgue, que o Senhor me dê o ganho de causa, afinal de contas, se isso não acontecer, eu não vou ter condições disso ou daquilo, não. O texto diz que ela apresenta a sua petição a esse juiz e diz, julga a minha causa, ou seja, eu confio na sua justiça. E eu confio que a minha causa também diante do Senhor será justa. O texto, irmãos, lá de Tiago, no capítulo de número 4, no versículo 3, é claro quando nos diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Quando nós pedimos algo ao Senhor e nós não recebemos,
talvez seja o momento de nós examinarmos a nossa petição. Talvez aquilo que nós estamos buscando alcançar da parte do Senhor não seja a sua vontade. Talvez aquilo que nós estamos buscando alcançar da parte do Senhor não seja justo aos seus olhos. Talvez aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor, que a partir do nosso entendimento, de nossa percepção quanto ser humano, de nossa própria compreensão de certo e errado, ou do nosso juízo de valor ou justiça, quando passa pelo crivo do Senhor, quando o Senhor avalia a nossa petição, talvez aos olhos dele seja algo que aos seus olhos seja injusto. Se assim o é, nós não receberemos. Por quê? Porque nós estamos pedindo mal. Nós haveremos de receber aquilo que da parte do Senhor nós pedimos, quando nós pedirmos de maneira correta. Amém. E a maneira correta, irmãos, lá em 1 João, no capítulo de número 5, no versículo 14, nos diz que a maneira certa é nós pedirmos segundo a sua vontade. Nós receberemos aquilo que da parte do Senhor nós desejamos quando a nossa petição vier ou for ao encontro da vontade de Deus. A promessa de Deus não é atender todos os nossos desejos, por mais mirabolantes que sejam. A promessa de Deus não é satisfazer todas as necessidades ou todos os desejos que habitam o coração humano. Isso nunca foi promessa de Deus para a vida de ninguém. Se isso fosse uma verdade, não existia cristão pobre. Porque todos orariam ao Senhor e ficariam ricos da noite para o dia. Não existiria cristão doente, porque todos orariam ao Senhor e seriam sarados da noite para o dia. Não existiria cristão passando por adversidade ou problema nenhum, porque todos orariam ao Senhor e da noite para o dia seriam atendidos. Mas a verdade é que isso não acontece. E não acontece porque muitas vezes a nossa petição ao Senhor, ela não está dentro da vontade de Deus. Ela não está dentro do querer de Deus. Ela não passa pelo crivo de justiça de Deus. Deus, ao examiná-la, não a julga quando sendo uma petição correta ou uma petição de justo juízo. Esta mulher, ela chega para este juiz diariamente, insistentemente. O texto nos deixa claro que ela faz isso por um tempo. Seguramente todas as oportunidades que ela tinha, todos os momentos em que ela tinha a oportunidade de ir até esse juiz, ela ia. E talvez ela permanecesse por horas na sala de espera daquele juiz. Talvez ela chegasse dia após dia naquele tribunal onde aquele juiz exercia o seu juízo e apresentasse a sua causa para aquele juiz, e talvez alguém chegasse para ela e disse: olha, espera, o juiz hoje ele está muito atarefado. Mas se você aguardar, talvez ele tenha um tempo para você. E talvez ela passasse horas no aguardo, na expectativa, na esperança, com o desejo de ter a sua causa atendido. Talvez muitas vezes, depois de muito tempo, muitas horas de espera, as pessoas ou os atendentes daquelas localidades chegassem para ela e dissem: olha, infelizmente o juiz mandou te dizer que hoje ele não vai atender a sua causa. Volta outro dia. Numa outra oportunidade, num outro momento. E seguramente, irmãos, esta mulher assim o fazia, porque o texto diz que ela, dia após dia, ela insistentemente rogava. E Jesus inicia a parábola dizendo sobre o dever de orar sempre, sem nunca esmorecer, sem nunca desanimar, sem nunca desistir, sem nunca recuar, sem nunca retroceder, mas seguir com esperança, seguir com fé, seguir com uma expectativa de que em algum momento a causa será julgada. Essa mulher tinha essa esperança. Essa esperança era o que movia esta mulher. Seguramente, muitas vezes ela passou por essa situação. Se ela tivesse desanimado, talvez depois da primeira negação daquele juiz, ou quem sabe depois da segunda, terceira, quinta, 10ª vez que ela tivesse apresentado a petição dela para ele, ela tivesse desanimado, a causa dela não seria julgada. Mas ela tinha esperança. Ela sabia que em algum momento a causa dela seria atendida, porque a causa dela era uma causa justa.
Quando nós, irmãos, oramos ao Senhor, apresentamos a nossa petição ao Senhor, nós temos que ter esta confiança. A confiança de que o Senhor haverá de, em algum momento, julgar a nossa causa. Nós devemos ter a esperança, e essa deve nos mover continuamente, a intercessão, a oração, a súplica, a busca da presença do Senhor, na expectativa de que em algum momento o Senhor atente para o nosso clamor, que o Senhor atente para a nossa necessidade, que o Senhor atente para a nossa petição. Jesus propõe essa parábola a estes que o ouviam neste momento para que eles entendessem que a oração é um dever. E sem esse dever cumprido, sem essa consciência da necessidade contínua, constante, perseverante, confiante da oração, nenhum de nós, irmãos, alcançará o desejo do nosso coração. Amém. Nenhum de nós alcançará a bênção que almeja. Às vezes nós conhecemos pessoas que nós dizemos, na nossa falta de entendimento, que são mais abençoadas. Você já não conheceu alguém assim? Ou já não ouviu alguém dizer que o fulano é mais abençoado, que o ciclano é mais abençoado? Deus não faz acepção de pessoas. Deus não julga com injustiça. Talvez este ou aquele alcance mais o favor de Deus porque ele seja mais perseverante. Talvez ele alcance mais o favor de Deus porque ele seja mais persistente. Talvez ele alcance mais o favor de Deus porque ele está mais na presença de Deus, porque ele já tenha compreendido a necessidade do dever de orar sempre. Talvez a vida de oração dele seja muito mais intensa, profunda e comprometida que a nossa vida de oração. A consequência disso é uma comunhão mais íntima. A consequência disto é uma comunhão mais profunda. A consequência disso é os direitos que advêm dos deveres. Perceba que o texto nos diz que Jesus propõe esta parábola e o segmento do texto vai nos dizer que aquela mulher, depois de insistir muito, aquele juiz chegou à seguinte conclusão. Ele pensou: eu vou julgar a causa desta mulher, porque continuamente ela está aqui na minha porta, rogando, pedindo que eu julgue a causa dela. Eu vou julgar a causa dela para que eu não acabe me enfadando com o fato de ela estar continuamente aqui na minha presença, buscando que eu faça o juízo acerca daquilo que ela julga ser justo. E o Senhor conclui o texto, irmãos, dizendo: percebam na atitude desse juiz. E o Senhor diz: e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, aos seus filhos, que clamam a Ele dia e noite. Percebam o que o Senhor disse: não fará o Senhor justiça aqueles que clamam a Ele dia e noite. Jesus diz: digo-vos que depressa vos fará justiça. Fará justiça a quem? Fará justiça àqueles que cumprem o seu dever. E quem são os que cumprem os deveres que devem ser cumpridos na relação com o Senhor? É aqueles que clamam dia e noite. Ou seja, o direito advindo do dever de orar continuamente, de orar dia e noite, é alcançarmos o desejo, o objeto de nossa petição. É termos a nossa causa julgada pelo Senhor. É sermos justificados por aquele que tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra. É alcançarmos o favor, é cairmos na graça da divindade. É alcançarmos aquilo que deseja o nosso coração. É alcançarmos aquilo que o Senhor tem preparado para conosco. Jesus diz: não fará justiça aos seus eleitos, aos seus escolhidos, aqueles que clamam a Ele dia e de noite. Ora, se clamam dia e noite, é porque estão cumprindo o seu dever. Se cumprem o seu dever, também tem direito àquilo que advém do dever cumprido, ou seja, os direitos que provêm do cumprimento do seu dever, ou seja, a justiça produzida da parte de Deus. Isso posto, amado, eu gostaria que você tivesse sempre em mente isso, que orar a Deus é um dever a ser cumprido.
A oração é uma bênção, a oração é algo maravilhoso, é algo glorioso, mas orar, irmãos, é algo que necessita uma certa consciência da parte daqueles que servem a Deus. Porque orar não é fácil. Existe a resistência no mundo espiritual. Existe um adversário que não quer que você cumpra o seu dever na relação para com Deus, porque ele não quer que você seja abençoado. Existe um adversário que não quer que você alcance o favor do Senhor. Existe um adversário que não quer que Deus julgue a sua causa. Existe um adversário que não quer que Deus lhe faça justiça. E esse adversário vai tentar impedir a sua oração. Aí você se sentirá desanimado. E aí você, da noite para o dia, sente um desânimo. E não sabe o que é. Talvez seja a ação do adversário tentando furtar o seu ânimo. Tentando lhe tirar a consciência da necessidade do cumprimento deste dever. Assim como toda e qualquer obrigação, irmãos, nunca é fácil. Não é fácil nós trabalharmos o dia todo. Não é fácil levantar às vezes 4, 5 horas da manhã para ir para o trabalho. Mas é o dever que diz respeito àquela relação de trabalho. Assim como não é fácil nós tirarmos todos os dias um tempo para orarmos a Deus, termos um compromisso de oração. Não é fácil, mas é um dever que deve ser cumprido se nós desejamos alcançar o favor de Deus. Se nós desejamos alcançar aquilo que nós imaginamos ser um direito inato e que venha com a própria experiência cristã, ou seja, as bênçãos que advêm da relação. Assim sendo, amados, se você deseja ser abençoado, tenha consciência disso. Nós temos um dever para com Deus. O dever de orar sempre, sem nunca esmorecer. Não importa se você está disposto ou não. Não importa se você naquele dia se sente animado para orar ou não. Não importa se naquele dia você se sente inspirado para fazê-lo. Não importa. Nós não vamos trabalhar só quando nós estamos inspirados. Nós não vamos trabalhar só quando nós nos sentimos maravilhosamente bem. Nós não vamos trabalhar só quando nós estamos felizes. Nós vamos sempre cumprindo o nosso dever. Assim também é para com a oração. Desejando ou não, estando disposto ou não, estando animado ou não, estando voltado para aquele momento, para as coisas espirituais ou não, enfim, não importa. É um dever que nos cabe. Cumpra o seu dever para com o Senhor. Se você tem desfalecido na oração, recobre ânimo. Se levante, se coloque em pé, tenha consciência de que se você deseja ser abençoado por Deus, você tem que fazer a sua parte na relação. E esta começa com a consciência da necessidade, do dever de orar sempre, sem nunca esmorecer. Que Deus abençoe a sua vida. Que você se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Se você tem desanimado, se você tem desfalecido, se você não tem mais uma vida de oração como um dia você já teve, faça um novo propósito com Deus. Estabeleça um momento de oração todos os dias. Comece com pouco e vá aumentando à medida da sua possibilidade. Mas faça isso ser uma rotina na sua vida. Faça isso ser uma constante na sua vida. Estabeleça isso como prioridade na sua vida. Priorizando o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas do Senhor que nos são necessárias serão acrescentadas. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus.